Glória a Deus. Paz do Senhor a todas, amém? Quem é que está feliz com Jesus nessa tarde? Glória a Deus. Queridos, é um prazer enorme estar aqui nesse chá, a primeira vez. Tive a honra de receber o convite por intermédio da pastora Marluce. E louvo a Deus pela vida dela, do pastor Veronese e de toda a membresia que está presente nesse lugar. Eu sou a pastora Enilane, sou da Assembleia de Deus Leão de Judá. Mas eu gosto de dizer o que está escrito no livro de Ruth: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É um povo só, é um Deus só. Existe uma só Nova Jerusalém e é para lá que nós vamos. Porque isso tudo que a gente está passando aqui, tudo que a gente está vendo aqui, é a peregrinação do deserto rumo à terra prometida. Isso tudo vai passar. Já olha para essa irmã linda que está do seu lado e diz: isso tudo vai passar. Existe uma promessa superior que está chegando na tua vida. Amém? Aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa é estar aqui nessa tarde, nessa igreja abençoada, plenitude de vida. E eu louvo a Deus, porque mesmo num chá de mulheres, eu sou acompanhada do meu esposo, o pastor Paulo. Está lá atrás. E eu disse: amor, você não vai lá para o cenáculo não, o pastor Veronese está lá. Ele disse: eu vou ficar. Eu digo: oh glória, Jesus, é assim. Depois de um longo deserto, Deus me deu alguém que caminha ombro a ombro comigo, viu, queridos? E eu louvo a Deus pela vida dele. Agradeço também por estar aqui com o nosso amigo pastor Telmo Júnior. Vai estar ministrando aqui domingo, né? É lá da minha terra, da Paraíba. E do meu amigo João, está ali também, dando a honra de estar conosco nessa tarde. Queridos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero passar para a igreja, para a noiva do Cordeiro, essa palavra que Deus trouxe para o nosso elevo espiritual. Quando eu cheguei aqui, eu observei algumas coisas. E das coisas que eu observei vozes embargadas, emocionadas. Porque muitas vezes as pessoas costumam se assentar, mas elas não conseguem entender o que tem por trás de um evento como esse. Existe um preço, um sacrifício, uma renúncia, uma dedicação. Existe um momento de dedicação a Deus que foi pago, que foi depositado, creditado a Deus, para que nessa tarde nós não estejamos aqui apenas para achar lindos os arranjos das flores que a irmã fez aí, e ninguém leve para casa porque vai servir para mais 2 chás. Aleluia, glória a Deus. Mas também não para degustarmos só das delícias dessa tarde, mas para degustarmos daquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós nessa tarde é uma palavra que vai nos alimentar com um pão do céu, com um maná celestial, pão de Deus com gosto de mel, que vai fazer com que a gente marche. Nós mulheres de Deus, nós mulheres arregimentadas pelo Deus Todo-Poderoso, venhamos a marchar, a conquistar, a desbravar uma terra que Deus confiou a você que conquiste. Amém? Eu peço que a igreja, quem trouxe um manual das Sagradas Escrituras, abram a palavra do Senhor no livro de Esther. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos, amém? A partir do versículo 1 diz assim: quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza. E saindo pela cidade,
clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se condoeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse até a Mardoqueu para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu à porta do rei. E Mardoqueu fez-lhe saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E você diz amém. Glória a Deus. Queridas, quando nós nos deparamos com essa palavra, eu observo logo de início o clamor de alguém que foi Deus quem colocou na posição que ele estava. O clamor para um propósito, o clamor para cumprir uma determinação de Deus. Se nós observarmos, cada um de nós fomos chamados por Deus para alguma coisa. Cada uma de nós, mesmo dentro das nossas limitações, nós fomos conclamadas pelo nosso Deus, apontado o dedo para a nossa vida e Deus disse, é você que eu quero para desempenhar determinada função, para estar em determinada família e exercer determinado ofício. Quando nós nos deparamos com essa palavra e nós olhamos para o livro de Ester e olhamos para a rainha Ester como uma mulher de sorte, como uma mulher que foi escolhida por Deus para se assentar num trono, como uma mulher que ia ter as melhores vestes, os melhores calçados, que vestiria e colocaria na cabeça a coroa de rainha daquela província. Só que quando a gente olha para Ester, a gente também não consegue visualizar muitas vezes o peso que ela suportou para exercer a função que ela exercia. Nós não entendemos. E nós mulheres costumamos pensar logo nas coisas diferentes, né? A gente pensa logo, eita, vai ter roupa de ouro, pedra preciosa, vai ter um guarda-roupa cheio de calçados, vai ter um monte de joias, perfumes. Eram 127 essências que uma rainha tinha naquela época. Eu fico às vezes dizendo, oh Jesus, eu queria aquele, estou satisfeita. Imagina ter 127 essências importadas, hein, pastora Marluce? Para estar ali e escolher qual era o perfume que queria ter. Queridos, quando a gente olha para a situação aqui que lemos, Mardoqueu estava vestido de pano de saco e cinza, na porta do rei, desesperado porque tinha recebido em suas mãos uma sentença de morte. Alguém disse para a rainha Ester o seguinte, o teu primo, o teu parente Mardoqueu, ele está na porta do palácio vestido de pano de saco e cinza. A primeira coisa que Ester vai fazer é pegar umas roupas e mandar ele trocar. Porque uma coisa que a gente gosta de roupa, né, queridas? Aleluia, glória a Deus. Mas as coisas, quando Mardoqueu dá notícia para ela, Mardoqueu diz assim, minha filha, você está equivocada. O negócio é mais profundo. A situação é difícil. Eu vou te enviar uma cópia do decreto que está emitindo a morte do nosso povo, a exterminação da nossa nação, da nossa casa, dos maridos, das esposas, dos filhos. E eu vou te dizer uma coisa, quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa, que Deus te levantou como rainha.
Quem sabe se não foi por uma ocasião como essa, que você está vivendo agora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Será que não foi por isso que Deus te colocou onde você está? Porque eu vou dizer, Rainha Esther, se você se calar, certamente de outro lugar, de outro lado, Deus enviará socorro para o povo dele. Virá socorro de Deus para a tua casa. Virá socorro de Deus para teu emprego, para tua parentela. Vai vir. Agora, será que Deus não te colocou no lugar que você está para você parar de pensar em sapato, investe em coroa real e começar a arregaçar as mangas, botar o joelho no chão, a cara no pó e começar a pensar que a casa pode estar bonita, mas o alicerce está desestruturado? Aleluia. Entre linhas foi essa mensagem que Mardoqueu disse para Esther. E quando a gente para ver isso aqui, a gente se treme, né? Mas olha para o teu irmão e diz assim para ele, para a tua irmã e diz assim para ela: Deus sabe em quem ele investe. Aleluia. Você não está entendendo. Deus sabe porque confia em você. Muitas vezes nós podemos nos diminuir, nos colocar como insignificantes, como fracas, como pequenas, como não dá para mim, eu não tenho condição para assumir isso. Mas Deus investiu em você. E se Deus investiu em você, Deus não investe em projeto falido. Deus não investe em projeto fracassado. Se Ele escolheu você, é porque Ele está vendo o negócio pronto, no final. E Ele sabe que você vai dar conta de suportar. Ele sabe que você vai dar conta de administrar. E você vai chegar até onde Deus já determinou. Quem crê nisso aqui? Aleluia. O livro de Esther é um livro cheio de Deus, apesar da gente não ver a nomenclatura Deus escrita no livro de Esther. Se você for ver essa palavra, logo no capítulo de número 1, o rei Assuero era um rei medo-persa que tomava conta de toda a província de Suzã. Ele tinha desbravado e conquistado muitas terras. Ele era um conquistador, ele era filho de Dario I. Dario foi o rei dos Arquimenides, que o Ciro, rei da Pérsia, quando libertou o povo de Deus do cativeiro babilônico, ele deixou lá para administrar a cidade, para tomar conta da cidade. O rei Dario morreu, mas houveram grandes conquistas. O seu filho Xerxes, que é a palavra grega, que quer dizer braço forte, esse homem, ele reinava no lugar do seu pai. Esse homem era um conquistador. Logo no capítulo 1, você vai observar que a Bíblia vai dizer que ele vinha ganhando grande notoriedade, desde a Índia até a Etiópia. Ele era um conquistador. Ele era ímpio, é verdade, mas ele estava no poder porque Deus permitiu que ele estivesse no poder. E agora, E agora que ele está no poder, ele começa a reunir o povo. A Bíblia vai começar a dizer que ele faz um banquete. E esse banquete que ele faz, o primeiro banquete, dura 180 dias. Ele resolveu reunir as pessoas, os homens de guerra dos seus países e das nações conquistadas por ele, para que ele conseguisse convencer, pastora Marluce, as pessoas que estavam ali, porque ele tinha um novo objetivo, ele tinha um novo foco, e o foco que ele tinha era a Grécia. Ele queria conquistar a Grécia. Mas a história paralela vai dizer, o historiador grego chamado Heródoto, vai dizer que esse banquete não deu o resultado que Assuero queria. Então ele prepara um segundo banquete. Olha para a tua irmã e diz: vai ter banquete de novo. Aleluia. Pode ter tido um primeiro banquete, o teu plano pode ter até não dado muito certo, mas segundo a palavra de Deus, vai ter festa de novo, vai ter banquete de novo, vai ter festança, e você vai convidar todos os principais da sua parentela, da sua família, para se assentar na mesa do banquete com você. Quem crê nessa palavra? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Queridos, no segundo banquete, só que desse banquete não durou mais 180 dias. O segundo banquete dura 7 dias. Olha para a tua irmã e diz: 7 dias. 7 dias e Deus começou a reverter as coisas. 7 dias e Deus mudou a história. A palavra do Senhor vai dizer logo no primeiro capítulo do livro de Esther, que o rei Artaxerxes, ou Xerxes, você vai ver em algumas versões, ele resolve escolher um castelo, dentre os 17 castelos que ele tinha. E esse castelo que ele escolheu, ele ficava na cidadela de Suzã, na província de Suzã. Era o castelo preferido do rei Assuero, porque esse castelo era lindo. A margem, as imagens, a natureza e todas as glórias humanas possíveis foram investidas no castelo de Suzã. Era o lugar que o rei passaria o inverno, porque estava chegando o inverno. Mas o rei não tinha desistido de conquistar a Grécia. Então ele faz um banquete e convida todos os sátrapas, os príncipes das províncias que ele administrava, e faz um outro banquete. Logo no início você vai ver que quando os príncipes começaram a adentrar no castelo de Suzã, os príncipes se maravilhavam com a riqueza. As paredes eram de mármore, existiam pórticos entre a entrada da Câmara Real, que eram 6 colunas suntuosas, revestidas de ouro fino, que revestiam as colunas de um lado e de outro. O pé direito era muito alto, havia um aroma no jardim de flores que exalavam um cheiro especial. E quando as pessoas iam entrando, pastora, as pessoas iam se maravilhando com a beleza daquele lugar. A estratégia do rei era mostrar para aquelas pessoas que ele era poderoso, que ele era forte, e que se aquelas pessoas se associassem a ele para desbravar a Grécia, elas sairiam no lucro. Só que passados 7 dias, a Bíblia vai dizer que as pessoas bebiam vinho real, o vinho em taças de ouro fino. E ele, embriagado pelo vinho, manda chamar uma rainha com o nome de Vasti ou Vasti. Ele manda chamar a rainha, porque a rainha, segundo o historiador, era muito bonita. A sua beleza chamava a atenção das pessoas. E ele queria mostrar para os homens, porque a fama de Assuero era que ele era mulherengo mesmo. E ele tinha uma rainha. A sua rainha principal não era Vasti. A sua rainha principal era uma rainha chamada Asmestres. Asmestres era um casamento político que ele próprio escolheu, mas ela era uma rainha política. Ele não tinha amor, paixões pela rainha. Ele tinha envolvimento com Vasti. Ele queria Vasti e ele queria apresentar Vasti para o povo. Só que Vasti estava numa câmara paralela, dando também um banquete para as mulheres, um banquete como esse que estamos dando aqui. Aleluia. E de repente o eunuco do rei chega lá e manda dizer à rainha que o rei quer vê-la, que ela se apresente com a sua melhor vestimenta e com um detalhe, com a coroa real. Eu vou explicar daqui a pouco porque o rei queria que ela fosse com a veste real e com a coroa real. Então Vasti se nega. Nós conhecemos essa história. Tudo há um propósito de Deus. Quando Vasti se nega, cria no coração do rei uma ira, porque aquilo foi um espírito de insubordinação, um espírito de rebelião da mulher contra o seu próprio marido. Quem está entendendo aqui? Aleluia. E por causa da insubordinação, e por causa da insubmissão, apesar de rainha, apesar de bela, apesar de rica, e apesar de ser a dona do coração do rei Assuero, mas ela foi submissa ao seu marido. E pelo pecado da insubmissão, ela foi deposta do seu cargo. Nós conhecemos a palavra, eu não vou pregar sobre Vasti. Nós conhecemos que por causa dos aconselhamentos dos eunucos e dos sábios do rei, ele deportou a rainha. Ele se entristeceu, porque depois que passou o vinho, ele começou a sentir saudade dela, porque ele tinha uma paixão por Vasti.
A Bíblia, a história paralela vai dizer que ele passou 27 dias trancado no seu quarto. 27 dias ele não queria saber de nada real. Ele não se alegrava, ele não tinha no seu coração ânimo. 27 dias ele ficou depressivo. Alguém chega para ele e diz: ó rei, o que está acontecendo contigo, homem? Tu tens um harém cheio de mulheres. As mulheres são belíssimas e tu estás abatido de espírito. E o rei confessa para aquela pessoa, que eu não sei quem é, e diz o seguinte: eu estou triste porque eu me arrependi de ter destituído Vasti. Ela está me fazendo falta. Só que decreto real, queridos, não pode ser revogado, não podia ser revogado. Ele tinha decretado que ela não se apresentaria mais na presença do rei. Ele tinha depostado Vasti da sua coroa e ele tinha selado com o seu anel. E eu quero já abrir um parênteses nessa tarde para te dizer uma coisa da parte de Deus. Não importa o que muitas pessoas dizem ao teu respeito, não importa as circunstâncias que muitas vezes vêm para a nossa vida, o que importa é que o rei falou ao teu respeito. Aleluia. O que tem valor não é a situação que você está vivendo. O que tem valor é o que o nosso rei diz que nós somos. Quem está crendo nessa palavra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece aqui? Acontece agora que essa pessoa dá um conselho para ele. A pessoa vai dizer assim: ó rei, não te entristeça. Tu podes agora mesmo emitir um decreto e todas as virgens e belas de todas as cidadelas pelas quais tu governa e administra, para reunir todas elas. E tu vai escolher qual é aquela que tu vai pôr rainha em teu lugar. E uma coisa que rei gosta é de festa. Ele deve ter dito o seguinte: sabe de uma coisa? Pega aí a mulherada toda, todas as virgens e belas, e traz elas para cá. Prepara elas, porque eu escolherei alguma para se assentar na cadeira de rainha. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que, no capítulo 2, no versículo 12, se não me engano, que o tempo da preparação para se assentar na cadeira, o tempo da preparação para ter o direito de se apresentar ao rei era de 12 meses. Olha para tua irmã e diz: a preparação demoraria 12 meses. Quem está entendendo isso? Deus não dá nada a ninguém sem preparar primeiro. Não vai chegar nada na minha mão, nem na tua mão, se Deus primeiro não me pegar, me dar um banho de sangue puro, carmesim, me lavar nas águas do Espírito, me preparar e depois dizer: agora está pronta, toma, é teu, administra. Aleluia. Primeiro Deus prepara e depois Deus dá. Aleluia. Só que agora algo acontece diferente aqui. A palavra do Senhor fala que no meio da cidadela de Suzã existia uma jovem judia com o nome de Hadassa, ou no hebraico Hadassa. Essa mulher com esse nome de Hadassa quer dizer murta, quer dizer aquela que vive no deserto, ou aquela que vive no vale, ou aquela que sobrevive com pouca água. Hadassa ou Hadassá quer dizer murta, ou Espírito Santo, meu amigo. E essa mulher descendia da tribo de Benjamim. O que acontece? Por que essa mulher estava com seu parente, Mardoqueu ou Mordecai, como diz algumas versões, na província de Suzã? Acontece que quando o povo de Deus foi levado cativo para o cativeiro babilônico, depois de 70 anos passados e Deus ter levantado Ciro, o Medo-Persa, aquele de Isaías 45, que a Bíblia vai dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Eu irei adiante de ti, eu despedaçarei as trancas de ferro, eu arrebentarei com as portas de bronze, eu aplanarei o caminho, eu te entregarei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Esse Ciro, um rei politeísta, um rei ímpio, que entra na história de Israel pela mão do Deus Todo-Poderoso.
Aleluia. Esse Ciro desbravador e conquistador, que tem uma história que faz crente tremer da cadeira. Ciro, ele vem da família dos Arquimenides. Havia uma disputa terrível de reinos naquela época. E Ciro nasceu. E quando Ciro nasce, Ciro é filho de uma princesa chamada Mandana. E quando Ciro tem 5 anos, o avô dele tem um sonho. E o sonho que o avô dele tem é que das costas da sua filha nascia um ramo muito grande. Esse ramo alcançava geograficamente, no mapa que ele via no sonho, uma extensão de terra muito grande. O homem fica embaraçado. Ele pega e chama todos os sábios e diz: eu preciso saber o que significa esse sonho. Porque era sabido, como é sabido hoje, que os reis tinham sonhos proféticos. Então ele manda chamar os sábios para saber por que ele teve aquele sonho. Um sábio se levanta e diz assim: ó rei, significa que o teu neto, ele será maior do que tu. O teu neto alcançará mais terra do que tu alcançaste. Aquilo dá um desespero no coração do rei. Ele era avô, mas ele não aceitava que ninguém fosse maior do que ele. Então ele prepara um plano e ele manda matar o neto. Ele manda assassinar o neto com 5 anos de idade. Ele manda um soldado levar o neto para uma montanha e matar o menino. Só que agora o que é que acontece? O soldado não consegue matar o menino, porque no menino tem um brilho diferente. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que muitas pessoas tenham armado plano contra a minha vida e a tua, nós não morremos, nós não tombamos, nós não caímos, porque aquele que nos levantou, aquele que nos pôs de pé, ele nos livra, ele é conosco até o fim. Calabacaia serelia. A Bíblia diz que aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quando descansa, é porque ele está dizendo: eu creio que o meu Senhor me livra, me guarda, me esconde. Por isso que nenhum mal me sucederá e nem praga nenhuma chegará na minha tenda. Aleluia. Ciro, ele não é morto, ele é deixado no cume de uma colina. E quando ele chega lá, a história paralela vai dizer que um pastor de ovelhas cuida dele. E coisa que pastor sabe fazer é cuidar. Aleluia. O homem volta para o palácio. E quando o homem volta para o palácio, o homem é perseguido pelo rei, que percebe que ele não matou o menino. Só que eu não vou pregar sobre Ciro, queridos. Eu só quero te mostrar que quando Deus escolhe alguém, que quando Deus deposita crédito em alguém, as coisas não vão fluir fáceis, mas Deus garante a vitória. Aleluia. Esse homem, ele cresceu, com 17 anos de idade, ele era arqueiro, ele passou a ser escudeiro, ele foi crescendo de patente em patente, porque a Bíblia também diz que é de degrau em degrau e de glória em glória. Ele cresceu, ele poderia ter dito: pastora, eu sou um triste, eu sou um falhado, um fracassado, um infeliz. Nem o meu avô me quis, a minha mãe não lutou para me defender, o meu pai nem aparece na história. Mas Ciro fez diferente. Ele pegou toda a tristeza da sua vida, toda a humilhação da sua história, todo o desprezo, toda a rejeição, e ele fez de combustível para ser um vencedor, um desbravador. Olha para a irmã que está do teu lado e diz assim para ela, com dedo de profeta, porque você é profeta. E nessa igreja existe um espírito de profecia. E se você crê nisso, usufrui dele, faz posse dele e profetiza para ela. E diz assim para ela nessa hora: tudo que você passou, toda a humilhação que você passou, pega tudo isso, faz de combustível e vence. E marcha. Alabaia seremia. Deus está dizendo: eu te levantei para você marchar, eu te levantei para você vencer. Para de dizer que é coitadinha, para de dizer que não tem condição, para de dizer que ninguém te olha. Deus te olha, Deus te vê, Ele está contigo e você vai vencer, diz o Senhor. Ai, aleluia. Esse homem é que Deus diz assim: vai libertar o meu povo.
Ciro, quando ele veio, ele sabe que houve um Deus que revelou o nome dele somente 200 anos antes do cativeiro de Israel. 160 anos antes dele nascer. Quem está entendendo? Assim diz o Senhor: antes que tu fosse concebido no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha para mim nessa tarde. Antes de você ser formada, antes de você ter sido concebida no ventre da sua mãe, o Deus que te arregimentou disse: eu já te conhecia. Olha aqui, você só me conhece porque está me vendo. Você só me conhece porque eu estou aqui agora. Você só conhece a irmã que está do seu lado porque ela existe. Mas com Deus é diferente. Ele te conhece antes de você existir. Aleluia. Antes de você existir, Ele já sabia que você ia estar passando por isso. Antes de você existir. Pastor, eu tinha uma mania de dizer assim: ô Senhor, eu sou pequenininha demais, eu podia ter nascido com um pouquinho mais de altura, pelo menos um palmo, né? Porque aí distribuía. Ô Jesus, me ajude. Ô Senhor, que negócio é esse? Essa barriga cresceu. Aí a gente fica preocupada, bota a cinta, tira a cinta, bota a roupa, tira a roupa, não é assim? Aleluia. Querido, essa barriguinha cresceu por 2 bons motivos. São 2 filhos que Deus deu. Olha aqui, eu tinha que nascer com a cor desse cabelo, com a cor do meu olho, com a cor da pele. Que eu dizia: mas Deus, que negócio é esse? Eu sou branca demais. Misericórdia, eu vou para a praia, no lugar de ficar morena, eu fico vermelha. Que negócio, Jesus. Mas Deus me preparou e te preparou do jeito que você é. Porque Deus tem um par escolhido de Deus, preparado de Deus para a tua vida, para a tua história. Aleluia. Porque é melhor serem 2 do que 1. Ah, pastora, eu ainda estou só, não tem problema, Deus vai trazer. Ah, pastora, mas eu tenho, mas não anda comigo, julga desigual, não tem problema. Porque Deus tem um machado que esmiuça a penha. Ele faz a ferida e Ele sara. Ele bota no prumo e no nível. Vai andar com você. Vai confiar no que decobadai a série. Vai confiar no Deus que você confia. Porque Deus, quando te chamou, Ele fez uma promessa. E a promessa não foi você só. A promessa foi que você e a sua casa serviria ao Senhor. Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Aleluia. Ele merece. Aleluia. Aleluia. Só que agora, queridos, preste atenção. Ciro liberta o povo do cativeiro babilônico e deixa o rei Dario administrando a província. Só que, o que acontece? Algumas das tribos de Israel que ficaram cativas na Babilônia durante os 70 anos do cativeiro, elas construíram casas. Alguns homens se relacionaram com as mulheres babilônicas, tiveram filhos, filhas, construíram uma vida. Esdras capítulo 1, 2 e 3, você vai ler sobre essas coisas. Ciro vai decretar que o povo está livre para reconstruir a cidade. E quem quiser ir, vai. Mas quem quiser ficar, ajuda com ouro e com prata, mas vai. Aleluia. E a história paralela vai dizer, prestem atenção nisso, que das tribos de Israel, a tribo de Zebulon, de Naphtali e alguns membros da tribo de Benjamim ficaram na Babilônia. Por quê, pastora? Porque estavam apegados demais à casa, ao chão, às plantações, aos animais. E não queriam se despojar das conquistas materiais, não queriam renunciar, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia. E algumas das pessoas dessa tribo não quiseram largar e ficaram. A família de Esther, que é Hadassah, ficou. Passado o tempo, houveram guerras políticas e o pai de Esther, de Hadassah, que era irmão de Jair, que era o pai de Mardoqueu, morreram nessa guerra política. Assim ficou sobrevivido apenas Mardoqueu ou Mordecai, que quer dizer homem de Marduque. Mas o nome dele não era Mardoqueu. O nome dele não era Mordecai. O nome dele foi um nome babilônico, que durante o cativeiro, o povo da Babilônia mudou o nome dele, como mudaram o nome de Daniel. Você vai ver isso em Daniel também, no livro de Daniel. Só que
mesmo querendo mudar o nome, mesmo querendo roubar a capa, mesmo querendo roubar a túnica, como roubaram a túnica de José. Mas o que está na túnica, não é o que está na túnica, é o que está em você. É a unção que ficou sobre a sua vida, é a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Mardoqueu, ele era primo de Esther, e ele era o parente superior vivo. E segundo a lei, o parente superior tinha que pagar o preço pelo parente desamparado inferior. Preste atenção nisso. O parente que sobreviveu, superior, ele tinha que pagar o resgate, o preço para o parente inferior. Você não entendeu? Eu vou explicar. Nós somos o parente inferior. E o meu Deus e o teu Deus é o nosso parente superior. Outrora estávamos cativos na mão do inferno, mas o nosso parente superior, ele desceu da glória da sua majestade. Ele veio à terra como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E ele pagou o preço. E hoje eu fui resgatada e você também. O preço foi pago, minha irmã. Você está livre, está quitado. Você não deve nada a ninguém. Olha para tua irmã e diz: você é livre. Aleluia. O preço já foi pago, e o preço foi de sangue puro, carmesim, derramado inocentemente na cruz do Calvário. Aleluia. Só que olha aqui para mim, queridos. De repente sai o decreto real. E o decreto real é que o rei está querendo reunir todas as virgens de todas as províncias e cidadelas do seu reinado. E Radassa, ou Adassa, ela vai cativa para o harém real. 12 meses era o tempo da preparação. As mulheres tinham que aprender a se assentar, a manusear os talheres na mesa. E uma das principais coisas, elas tinham que aprender banhos e essências de perfumes. E como eu disse, eram 127 essências. Elas tinham que ficar, muitas vezes, despidas num quarto que tinha lá. E se você quiser ler sobre isso, existe um livro chamado Uma Noite com o Rei. Esse livro é extraordinário. Se você quer saber mais sobre isso, existe um historiador grego chamado Heródoto. Ele vai contar, e Flávio Josefo, historiador judeu, vai contar também acerca dessas coisas. Existia um quarto, esse quarto tinha sido cavado um buraco no chão e era colocado brasas ali. Das brasas que colocava ali, colocavam-se as 127 essências. Naquelas brasas, colocavam um pano em cima da cabeça das mulheres, e o historiador Flávio Josefo vai dizer que foram selecionadas 2.000 mulheres, virgens e belas, e elas iam uma por uma e ficavam sem veste nenhuma, cobertas com pano, e aquela brasa, aquele calor ali dentro, e elas ficavam ali para que os poros se abrissem e a pele delas começassem a exalar, até no suor, um cheiro agradável ao rei. Quem está entendendo aqui? Você consegue entender que para tudo existe um preço? Para tudo existe um preço. Só que aos poucos, algumas das 2.000 mulheres foram sendo desclassificadas. Algumas das 2.000 mulheres, elas foram desistindo. Não, essa não dá para você, essa aqui não tem condição de estar com o rei, porque não é qualquer um que chega na presença do rei. Aleluia. Acontece, queridos, que agora Flávio Josefo vai dizer que ficaram 400 mulheres. E agora o eunuco real, ele vai chamar as 400 mulheres. E ele vai mostrar para elas uma coisa. Que coisa, pastora? A casa do tesouro real. Diga glória a Deus. Quem passou por essa etapa e sobreviveu, vai começar a ver o tesouro do rei. Aleluia. E o tesouro do rei não se mostra a qualquer um. Primeiro tem uma etapa para poder ter direito a pelo menos ver o tesouro do rei. As 400 mulheres, elas olhavam a casa real. E na frente do quarto principal, quando o eunuco abria a porta, existia toda uma estrutura de ferro. E pendurado lá, existia a veste principal da rainha. E pasmem as irmãs, a veste pesava 60 quilos.
60 quilos do mais fino ouro, da mais fina prata, das pedras preciosas e de todas as argolas e de tudo que fosse de melhor que existia naquele lugar. Era lápis azule, topázio, eram coisas muito raras. Estavam impregnadas na roupa da rainha. Quando as moças olham para a veste da rainha e olham para as pedras preciosas, elas se encantam com tanto ouro e com tanta prata. Mas olha para mim aqui, olha para mim. Não é qualquer um que suporta vestir a roupa da rainha. Aleluia. Para vestir a roupa da rainha e andar na postura de rainha, tem que ter um tratamento de Deus, tem que ter um preparo de Deus, tem que aprender que não pode se embaraçar com a casa do tesouro, tem que aprender que o foco que Deus quer para a minha vida e para a tua vida não é ouro, não é prata, é algo maior e algo melhor. Quem está entendendo essa verdade? Aleluia. Queridos, eu vou apressar por causa da hora, mas para passar a mensagem que Deus quer. O que Deus quer dizer para a minha vida e para a tua vida é que nós não podemos perder a visão. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o alvo. O que Deus tem para dar é muito mais. Quem crê nisso? O que Deus tem para dar é muito melhor. É por isso que ele diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus pensamentos são superiores aos teus pensamentos. Os pensamentos que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. É história de milagre, é história de conquista, é história que vai deixar legado na terra. Aleluia. Tem muita gente, pastora, querendo perder o foco com as coisas da terra. Bastou o eunuco abrir a casa real e muita gente está se embaraçando com tesouro. Deus quer dar cadeira de honra. Deus quer dar um cargo para Vocobará. O que Deus quer dar para você é algo que você vai administrar, que você vai conquistar, que você vai vencer, porque Ele depositou em você crédito. Aleluia. Eu quero te dizer que essa veste aí, ela é da tua medida. Aleluia. Ela é da tua medida. Não importa. Deus já fez. Ele já planejou. E Ele já preparou. Quando você vestir, vai caber no seu corpo. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chega a noite com o rei. Diga glória a Deus. Chegou a noite com o rei. E quando chega a noite com o rei, a Bíblia vai dizer que cada uma das mulheres tinha direito de escolher dos tesouros da casa do real, o que ela quisesse, para ir ter com o rei. Aqui, Radassa, que é Esther, ela olha para o eunuco e diz assim: escolha e me traga o que você achar necessário que eu leve. Preste atenção nisso. Para nós conquistarmos as conquistas que Deus tem para nós, nós não precisamos usar de determinados aparatos mundanos para conquistar. Porque está escrito que você e eu acharemos graça e favor perante as pessoas. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Você não precisa estar se expondo. Você não precisa estar querendo expor o seu corpo. Você não precisa querer usar de subterfúgios para conquistar ninguém, nem para alcançar nada. Porque uma promessa e uma palavra profética está sobre a sua vida. Aleluia. Essa palavra profética, quem falou não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem falou é o Deus que te constituiu e disse: tu, porém, vai até o fim, porque eu sou contigo até a consumação dos séculos. Você vai conseguir.
Eu vim nessa tarde nesse chá, que eu sei também que tem muita confraternização, eu vi que tem uns brindes aqui, mas tem palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder de Deus, e a palavra de Deus é a materialização da promessa dele na minha vida e na tua vida. Aleluia! O banquete do céu vem antes, porque também está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescentará. Oh, glória a Deus! Chegou o dia agora que ela vai ter com o rei. E a Bíblia vai dizer, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que o rei amou Esther como não amou nenhuma outra mulher. Aquele espírito de encantamento, preste atenção nisso e receba, porque é para quem crê. O espírito de encantamento que o rei Assuero tinha pela rainha Vasti caiu por terra. Alabanderébia. E é para quem crê. Quem não crê fica quieto, mas quem crê dá glória a Deus. Aleluia. Eu quero só dizer uma coisa: pastora, que negócio é esse? É chá de mulheres? É, mas onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Aleluia. E ele está presente. Quando ele está presente, ele quebra protocolo. Quando ele está presente, ele quebra barreira, ele quebra maldição hereditária, ele quebra a influência do maligno, ele rola a pedra de tropeço. E tem mulher que chegou aqui hoje, que está passando prova no casamento, parece até a história da carochinha, mas não é não, porque Deus está dizendo que dentro de poucos dias você vai ver o espírito de encantamento vai cair por terra, o espírito da quebedecaia. Deus vai fazer algo novo, Deus vai arrancar cegueira espiritual. Você vai ser impactada por um Deus que não é calado, que tem pé, mas que anda, que tem ouvido, mas que ele ouve, que tem boca e fala. E essa e nessa tarde ele está dizendo para você: eu vou dar sinal, porque a serva do Senhor só cabe pregar, só cabe ministrar. Sinal quem dá é Deus, sinal quem dá é Ele, e Ele vai dar na tua vida. Quem crê? Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, meu amigo, oh glória, aleluia. Esther é feita rainha no lugar de Vasti. E eu estou encerrando em 10 minutos. Esther é feita rainha em lugar de Vasti. Só que agora, enquanto Deus está elevando a rainha Esther, o diabo também está levantando um incircunciso para querer destruir o povo dele. Preste atenção. Todas as vezes que nós vemos a adversidade se levantar contra a nossa vida, e muitas vezes nós ficamos murmurando: eu não aguento mais, mas por que está acontecendo isso? Mas agora que eu estou trabalhando na obra do Senhor e estou fazendo tudo certo, o negócio piorou. Mas que negócio é esse? Será que Deus não está vendo, querida? Aleluia! É o maior sinal que você está agradando ao seu Deus. É o maior sinal que você está sendo fiel a Deus. Aleluia. Você sabe o que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é quando eu dou para meu Deus o crédito que Ele depositou em mim em forma de ação, de atitude e de posicionamento. Ai, é muito bom eu dizer: eu sou fiel, eu vou para a igreja, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu vejo as meninas da expressão ali louvando, que é tremendo, é lindo demais. Mas se não for fiel, aleluia, não vê mudança, não vê transformação. Se não for fiel, e Deus é um Deus fiel, até Satanás sabe que Ele é fiel. Por isso que Ele diz para mim e para você, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, tu porém, ser fiel até o fim. E tem um presente para te dar. E qual é o presente? Eu dar-te-ei a coroa da vida. Você está pensando que Deus dá coroa para qualquer um, querido? Deus dá coroa. Ele dá coroa de honra, de glória, de vitória. Ele dá coroa. Mas Ele dá coroa a quem é fiel. Olha para tua irmã e diz: tu porém, ser fiel até o fim, porque o teu Deus, Ele tem coroa de honra e de justiça para a tua vida. Aleluia.
Você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado, olhando Deus te honrar, olhando você conquistar os cativos e os encarcerados? Não vai. Ele vai querer se levantar com um espírito de acusação, de calúnia, de afronta. Você sabe quem é que o diabo usa? E sabe qual é a artimanha do diabo? É aquela pessoa que não tem convicção do seu chamado. Aí quando vê você fazer o que ela teve a oportunidade de fazer e não fez nada, aí ela quer levantar contra você. Olha para tua irmã e diz assim: quem me levantou foi Deus. Quem está achando ruim, vai contender com ele. Aleluia. É desse modelo, querida. Escuta aqui. Ninguém vai tirar você da posição. Sabe por quê? Porque você hoje vai tomar um posicionamento diante de Deus. E qual é? Eu vou ser fiel até o fim. Até o fim, eu vou ser fiel, eu vou honrar a posição que Deus me colocou. Sabe quando a gente mostra a Deus que é fiel? Com as nossas ações, com os nossos posicionamentos, com as nossas renúncias às coisas do mundo. Porque eu vou dizer, essa igreja aqui, ela foi levantada por Deus para influenciar e não ser influenciada. Você está aqui porque você foi arregimentada por Deus para ser uma conquistadora, uma influenciadora. Você não foi levantada para você pegar o mundo e vestir-se do mundo. Não, você está vestida com o poder de Deus, com o poder de Deus, com o poder de Deus. E quem se veste com o poder de Deus, vence. Aleluia. Agora Amã deu dinheiro porque o rei queria conquistar a Grécia, que perdeu, porque depois quem ganhou foi Alexandre o Grande, matou o rei Dario, matou todo mundo, conquistou o Medo-Persa inteiro. Mas aí isso é outra história. Só que agora, o que está acontecendo aqui? Agora chegou o decreto do rei. E o decreto é que vai morrer todo mundo. O decreto é que vai ser exterminada toda a nação. Mardoqueu pega e recebe a notícia, se veste de pano de saco e cinza, vai para a porta do rei. Vai querer chamar a atenção do rei. Esther, quando entende a gravidade do negócio, ela olha e diz o seguinte, preste atenção que eu estou encerrando. Tu vais e jejua, tu e todo o povo, durante 3 dias, não comais e não bebais, e eu e as minhas servas também jejuaremos, e eu irei ter com o rei. Se perecer, pereci, porque fazia 30 dias que ela não era chamada à presença do rei, e ninguém, nem a rainha podia se apresentar na presença do rei sem ser chamada. Ela jejua os 3 dias, e o interessante é que eu fui dar uma estudada, e Hadassah, como eu disse no início da mensagem, ela quer dizer murta. A murta é uma planta pequenininha, que ela só dá em 3 lugares, no deserto, nos vales e nos lugares secos, somente. Ela é uma planta rara, os seus ramos é que crescem muito, mas ela dá muita folha, e as suas folhas só têm 5 centímetros. A planta murta, ou mirta, segundo a etimologia, ela vai dizer que é uma planta que sobrevive com pouca água. Você está entendendo? Eu vou explicar. Esther, que quer dizer estrela, ela vem de uma essência de dificuldade. Ela vem de uma essência de migalhas, de pouca água. O crescimento dela só dá no deserto, no vale, em lugar seco. Eu quero profetizar sobre a tua vida e você vai levantar a mão direita para o céu se você crer no que Deus vai falar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei qual foi a tua origem. Eu não sei o teu nascimento. Se foi no vale, se foi no deserto ou se foi em lugares secos. Mas uma coisa eu sei. Deus está mudando a tua vida. Deus está revertendo as coisas. Você vai sair do lugar que você está e você vai se assentar na cadeira que Deus tem para você. Era murta, mas vai ser estrela. Era pobre, mas vai ser rainha. Era judia, mas agora vai ser a salvadora do povo dela. Aleluia. Queridas, quem sabe se não foi para uma situação como essa que você está vivendo hoje, que Deus não te fez crente? Quem sabe se não foi para uma situação como essa que você está vivendo hoje,
que Deus te colocou na posição que você está? Olha aqui, não abandona a tua cadeira. Não arreda o pé da tua posição. Não abre mão da tua herança. Porque de calabaderébia, o Deus que te entregou, Ele está dizendo: administra, cuida do que eu te dei. Aparentemente não tem valor, mas para você tem valor, para vocês tem valor. Você quem sabe o preço que você tem pago. Aleluia, aleluia. Deus quer mudar. Olha aqui, Deus vai virar. Deus vai reverter. Isso não é palavra sensacionalista não, porque eu orei, eu até preparei outra palavra, na verdade. Até preparei outra palavra, mas em oração Deus disse: é essa palavra. Porque Deus vai dar sinal, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Esse cativeiro vai passar, vai sair, vai acabar. Deus alabanderébia. Deus quer levantar um exército de mulheres com compromisso com Ele. Um exército de mulheres com compromisso com a palavra dEle. Mulheres que ouvem, mas mulheres que obedecem a Ele. Mulheres que sabem como entrar. Mulheres que sabem como vão sair. Mulheres que sabem como vão falar. Mulheres que muitas vezes os maridos estão prostrados, os filhos estão caídos, mas ela está como Débora, olhando para ele dizendo: vai meu filho, continua meu filho, porque sobre a tua vida tem uma promessa, e quem prometeu vai cumprir até o fim. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes você ficou nos bastidores? Quantas vezes? Não tem problema, Deus é com os anônimos também. Não tem problema, foi muito anônimo que sustentou o ministério de Jesus Cristo. Aleluia, a Bíblia vai dizer no Evangelho, acho que de Lucas, que muitas eram as mulheres que seguiam Jesus e o ajudavam com as suas fazendas, que mantinham o ministério do Senhor. Deus quer fazer algo novo, mas o que tem em você não é coisa do mundo, é coisa de Deus. O que tem em você é coisa do céu. O que tem em você é o espírito de conquistadora, é o espírito de liderança. Ah, pastora, mas eu não sou assim. Você é, porque quando Ele te chamou, Ele viu em você algo que eu não vejo, mas Ele viu. E quando Ele olha, Ele diz: você é capaz, você é capaz, você vai vencer sim, você vai conquistar sim. Para de estar dizendo que está ferida. Eu digo isso sempre porque Deus manda. A gente pode estar ferida, mas não está morta, está viva. E quem está vivo respira, porque o fôlego do Espírito está dentro de nós. Abre a boca, é hora de pregar, é hora de orar, é hora de adorar, porque chegou o tempo de Deus mudar o cativeiro da vida da gente. Quem crê nessa palavra? Ai Deus, adore a Ele com uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Amém? Fica de pé só um minutinho onde você está mesmo. Aleluia. Aleluia. Muita coisa aconteceu. E são muitos os momentos que a gente chega aqui, na casa de Deus, e a gente se senta na cadeira, respirando fundo e pedindo a Deus: não deixe eu desmoronar na frente de ninguém. Eu não posso. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi um louvor que foi colocado no telão ali. Eu vi uma mensagem que foi feita aqui por intermédio de uma dinâmica. A gente não está só. Você não está só. Nós precisamos entender o que foi adorado nessa noite. E o que foi adorado nessa noite é que Deus, Ele quer que nós nos amemos umas às outras. Mas esse amor que é entoado hoje em dia pela boca de muita gente, não é o amor de Deus. É um amor mecânico. Te amo, viu? Te amo. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é um amor ágape. O que Deus quer é um amor
sincero. O que Deus quer é que você me veja e eu veja você. Nós precisamos arrancar as vendas dos nossos olhos. Mulheres de Deus, mulheres transformadas pelo poder da palavra de Deus, mulheres com coração segundo o coração de Deus. Se você tem um coração segundo o coração de Deus, você vai amar mais a partir de hoje. Você precisa amar o amor. Eu estou te tirando da plebe. Eu estou te tirando da humilhação. Eu estou te tirando e mudando a sentença de morte que tinha sobre a tua vida. Eu estou revertendo as coisas. Mas é por uma conjuntura como essa que eu estou te colocando no lugar que você está. Deus prova no pouco para colocar no muito. Deus prepara para poder dar. Não sai da posição, não abandona o teu Deus, porque se você for fiel até o fim, Ele tem coroa para a tua vida. Fecha os teus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, aqui está teu povo. Aqui está a tua noiva. Meu Deus, eu quero ministrar sobre a vida desta igreja, sobre a vida desta noiva. Meu Deus, eu quero ministrar que essa palavra, ela vai ser, Pai amado e querido, ela vai cair na terra boa e ela vai produzir a 30, 60 e a 100. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de acusação contra a vida de cada uma que aqui está. Eu repreendo todo espírito de apontamento, de calúnia, todo espírito de afronta. Meu Deus, levanta cada mulher aqui. Levanta cada mulher, meu Deus, nessa tarde de bênção, nessa tarde de vitória. Levanta, saca da tua aljava mesmo. Meu Deus, porque eu creio que tu achasse graça em cada um. Eu creio que tu tens poder teu. Eu creio que tu tens transformação tua. Eu creio que tu vai adentrar em cada lar aqui representado. Eu creio que tu vai tirar o espírito da incredulidade. Eu creio que tu vai quebrar o protocolo, a barreira, derrubar o gigante, tirar o valente. Eu creio que tu vai trabalhar na vida sentimental. Tu vai quebrar a maldição hereditária. Eu creio que nessa tarde, nesse momento de oração, tu és o Deus que faz diferente. Tu és o Deus que faz coisa nova. Tu és o Deus que se revela como um Deus vivo, como um Deus eficaz, como um Deus que fala, como um Deus que cumpre. Meu Deus, então agora, vai na mente, vai no coração de cada uma. Adentra onde eu não posso, porque também está escrito que eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta, e eu entrarei, e eu cearei com ele, e ele comigo. E como galardão para quem abre a porta, Deus está dizendo: eu dou o direito de se assentar comigo no trono do meu Pai. Como eu venci e me assentei no trono, esse povo também vai vencer, também vai vencer. Meu Deus, eu abençoo a entrada, abençoo a saída,
vida, eu abençoo a casa de cada uma, eu abençoo a saúde de cada uma. E aquela que recebe essa palavra, adore a Ele com uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Abençoar cada vez mais a sua vida, a sua semente, a sua descendência, a seu esposo e a cada mulher representada por na conferência Céus Abertos sobre Votuporanga. E o Senhor dizia ao meu coração: diga para ela que eu já dei a roupa para ela. E eu falei aquilo ali, só que depois Deus me deu a palavra completa. Eu sei que pesa, porque a roupa pesa, mas Deus dá quem Ele quer. Amém? Tem coroa, tem cetro, tem vestido de rainha. Sabe o que é ungida de Deus? Capacitada por Deus. É Deus quem capacita, porque também está escrito que Ele não pega as pessoas segundo a sabedoria do homem. Ele pega as pessoas que não são, para confundir as que são. Ele pega quem foi rejeitado, como Davi foi rejeitado do seu pai, e Ele derrama unção de capacitação e faz rei de Israel. Amém? Está sobre a sua vida. É Deus quem tem coroa para dar. Cada uma tem a sua. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher, por intermédio da sua vida nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, pastora. Grande